Olá, está no ar o Enfoque ACP. No programa de hoje nós teremos a cobertura completa do Encontro Anual de Representantes Sindicais. O evento definiu as ações da ACP em 2012 e ainda proporcionou um dia de formação, através da palestra com o escritor Vito Gianotti. O professor Geraldo conversou com ele logo após o evento e a entrevista você confere aqui no Enfoque. E para começar, na reportagem a seguir você vai saber como aconteceu a negociação salarial da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. Acompanhe. Já em fevereiro de 2012, a ACP iniciava a negociação salarial deste ano, encaminhando um ofício para o gabinete do prefeito. Mas os últimos dias de março foram decisivos para os profissionais da educação pública da Rede Municipal de Ensino. Entre os dias 20 e 30 daquele mês, foi definida a política salarial para 2012. A reivindicação da categoria era implantar a Lei nº 11.738 em sua integralidade na rede pública de ensino de Campo Grande. Isso significava ampliar o tempo de planejamento para 1/3 da carga horária e garantir ainda para este ano o valor do piso salarial nacional de R$ 1.451 para uma jornada de 20 horas de trabalho, o que corresponderia a um índice de aumento de 48%. Depois de algumas rodadas de negociação, o prefeito Nelson Trade Filho apresentou uma contraproposta à categoria, onde aceitava aplicar a lei do piso salarial nacional em Campo Grande, mas de forma gradativa. No dia 30 de março, os educadores aprovaram em Assembleia Geral na ACP a seguinte política salarial: reajuste de 22,22% em 2012, sendo 7% em 1º de maio, 7% em 1º de outubro e 8,22% em 1º de dezembro. A ampliação do tempo de planejamento para 1/3 da carga horária também compõe a proposta aprovada. Ela será aplicada no início do ano letivo de 2013. O restante do percentual que falta para atingir o valor do piso salarial nacional para uma jornada de 20 horas, Nelson Trade Filho deixa em lei para o ano de 2013. Apesar de não garantir a realidade ideal de boas condições de trabalho e não significar a valorização que os professores merecem, a negociação salarial deste ano foi considerada satisfatória pelos profissionais da educação. O pleito do sindicato sempre foi cumprir a jornada, que é 1/3 para o planejamento, e perseguir o piso nacional para em Campo Grande uma jornada de 20 horas. E nós estamos avançando. Eu acho que o sindicato tem feito a luta, os trabalhadores têm participado, têm atendido aquilo que o sindicato, no momento que o sindicato tem convocado, e nós temos avançado. Temos um percentual que o prefeito deu de 22,22%, que não perfaz o piso para a jornada de 20 horas. Mas estamos avançando. Eu acho que o compromisso que ele deixa em lei e o compromisso que ele tem de valorizar, de continuar valorizando o trabalhador, é um compromisso que nos dá alento, nos dá força para continuar fazendo a luta em defesa dos trabalhadores da educação. A nossa negociação, todo ano, ela é difícil, não é fácil. O sindicato está aqui para isso, para negociar, tanto negociações fáceis e negociações difíceis. Só que nós já estamos há mais de 10 anos com negociações amarradas. E esse ano foi uma negociação mais calma. Então, nós estamos dando 22%, está parcelado em 3 parcelas? Está, só que nós ganhamos. Negociação vai ter sempre, vai ter em 2012, vai ter em 2013. Se não tiver negociação, para que sindicato? Então a gente tem que analisar, a gente tem que parar para pensar, e 22% é um negócio bom no ano de 2012. A inflação é de 5%, o Estado teve somente 8% de aumento. O que nós queremos mais para este ano? Os avanços é que, enquanto, por exemplo, o governo do estado está pagando um piso para 40, as prefeituras do interior e vários lugares ainda nem há aplicação da lei do piso, aqui nós já estamos muito avançados em relação a isso, né? Se discute para 20, 40 não é uma realidade que eu... Não, é verdade, o sindicato sempre, né, trabalhou nessa questão de pagar o piso para 20. Para os professores, a conquista da ampliação do tempo para planejamento é uma vitória da categoria, que representa um grande avanço para a qualidade da educação pública.
O fato de sua aplicação ter ficado para o início do próximo ano letivo não representa um entrave para a maioria dos educadores, que consideram a medida uma forma de garantir que o trabalho em sala de aula não seja prejudicado. Quando a gente não conhece, a gente é meio ignorante. Quando você passa a conhecer, existe um planejamento para isso. Eu acho que a CEMED vai estar vendo isso aí, vai estar vendo o número de professores que vai ser necessário, vai ter que ver grade, vai ter que ver carga horária de professor. Eu acho que isso leva tempo. Eu acho que seria muita ignorância você partir para o embate, achar que tem que implantar na hora, que eu acho que não seria vantagem para ninguém. Eu vejo que uma grande vitória. E vale ressaltar que a nossa hora-atividade e o nosso piso é para 20 horas. Então, assim, eu acho que o ganho é dobrado para o professor. A partir de agora, já de hoje, o dia 30, uma comissão com a composição da ACP, da CEMED, da CEMAD e da CEPLANFIC fará discussão sobre como implanta no início de 2013. Porque isso tem que mudar a carga horária, implanta em convocação, implica em convocação de professores, mas nós temos a garantia de que o piso, a jornada vai ser cumprida. Então, acho que para os trabalhadores uma vantagem, é um avanço que nós temos, não é o cumprimento da lei, que é uma lei desde 2008, mas aponta já uma data para o início da aplicação da jornada. Então, isso é uma vantagem, eu reputo como isso é uma vantagem para o trabalhador. O presidente da ACP, professor Geraldo Alves Gonçalves, lembra que hoje os professores contam com uma verba exclusiva, que ajuda na hora de negociar. O Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, deve ser investido unicamente na educação. Nós temos uma vantagem, o sindicato tem uma vantagem, a ACP, porque nós temos uma verba carimbada, o Fundeb. Então o prefeito vai aplicar na jornada mais recursos, porque ele terá que contratar mais professores, e aplicará também o Fundeb na constatação que nós temos a respeito do piso. Então é a luta que o sindicato tem que fazer. Os avanços da negociação salarial 2012 demonstram mais uma vez a capacidade de mobilização e luta dos profissionais da educação. A garantia de 1/3 da jornada para o planejamento e a perseguição do piso salarial para 20 horas de trabalho coloca a carreira do magistério de Campo Grande entre as mais organizadas do país. Tudo isso é resultado de uma categoria unida em torno do seu sindicato. Quando os educadores lotam a sede da ACP para discutir melhorias salariais e nas condições de trabalho, as conquistas não são apenas para os trabalhadores. A educação pública de Campo Grande é quem sai ganhando. Cerca de 250 pessoas participaram da edição de 2012 do Encontro Anual de Representantes Sindicais organizado pela ACP no dia 3 de abril. O evento aconteceu no auditório do Clube Palácios e reuniu profissionais da educação das redes municipal e estadual de Campo Grande. O presidente da ACP, Geraldo Alves Gonçalves, falou sobre a importância do encontro. Então, o sindicato entende que tem que socializar o que ele faz. Não dá para o sindicato, a diretoria executiva do sindicato, realizar tudo e depois obrigar que a categoria cumpra. Então nós queremos que a categoria participe, é um planejamento, é uma discussões, são feitas discussões, nós encaminhamos documento para as escolas no início do ano, pedindo que as escolas contribuam, participem. Então nós entendemos que o sindicato sai das suas paredes, trazendo o filiado para participar daquilo que ele constitui, que ele reputa como importante. O encontro é a iniciativa da Secretaria de Formação Sindical da ACP, que nessa gestão é dirigida pela vice-presidente Jerusa Ferreira Saraiva. Em seu primeiro ano à frente da pasta, Jerusa define o encontro como um dos momentos mais significativos para o sindicato. Esse encontro de representante é um momento que nós temos para investir na formação sindical de cada um dos representantes, da própria diretoria, e também é um momento que a gente para discutir o planejamento das ações para esse ano. E as propostas que vêm da escola é bastante relevante, porque é uma forma da gente estar discutindo os anseios da base, da gente estar ouvindo o que a base realmente quer do sindicato. Uma informação importante para a gente conhecer o contexto do movimento sindical, para a gente se politizar mais um pouquinho e perceber que é importante estar na luta. Então foi enriquecedor e é um tema que deve ser levado aos demais colegas de turma.
É necessário ter esse conhecimento até poder fazer intervenção na história. É muito importante que o professor conheça a história desse movimento. Até nós chegarmos aqui, houve muita luta, houve uma caminhada imensa, onde o trabalhador batalhou muito, para que hoje nós chegássemos a esse patamar, a essa discussão. A ACP é um dos poucos sindicatos que discute democraticamente com a categoria todas as suas ações ao longo do ano, submetendo sua prática sindical à aprovação dos filiados. Na avaliação dos representantes sindicais, essa é uma atitude que contribui para o bom funcionamento da entidade. O representante sindical, ele pode dar sugestões e através dessas sugestões é que são realizadas as ações. Então a participação é de extrema importância. Vão ser feitas atividades direcionadas de acordo com as necessidades em que os professores da base trazem, de acordo com as sugestões que eles trazem. Quase 50 anos dedicados ao movimento sindical que renderam dezenas de livros sobre a história dos trabalhadores no país. Esse é o currículo do autodidata italiano que chegou ao Brasil em pleno golpe militar. O professor Geraldo conversou com Vito Gianotti logo após a palestra que ele fez no Encontro Anual de Representantes Sindicais. Você vai conferir a reconstrução que ele faz da história dos trabalhadores no país nessa entrevista a seguir. Olá. Quero cumprimentar o nosso conferencista, o nosso palestrante desse dia de hoje. O sindicato fez uma formação sindical e eu quero agradecer a presença do senhor. Bem-vindo a Campo Grande. Obrigado a você ter convidado, dado a oportunidade de poder falar de coisas que eu acredito nelas e gosto de divulgar, de comunicar. Eu queria que o senhor fizesse um resumo, como o senhor fez nesta manhã, um resumo do movimento, todo o movimento sindical, os lucros, as perdas, as intervenções que houve no movimento sindical desde o início até hoje. Veja só, poderíamos falar durante dias, eu diria meses, sobre o histórico do movimento operário, movimento sindical, movimento dos trabalhadores no Brasil. Eu vou pegar alguns pontos que podem servir para uma reflexão e pensando sempre no futuro. A primeira coisa é perceber que tudo o que nós temos hoje não veio de graça. Foi fruto de centenas de greves, de movimentos, de mobilizações dos trabalhadores nas várias épocas até hoje. A primeira coisa que me marca é aqueles primeiros 50 anos do movimento sindical, do movimento dos trabalhadores, de 1880 a 1930, a luta pelos direitos mínimos, que não existia direito nenhum, não tinha legislação nenhuma. Mas foi isso que foi a base que depois será transformada em lei, posteriormente, na década de 30, 40, até hoje, das conquistas que vieram depois. Então, primeira coisa, nada veio de graça, tudo foi conquistado com lutas, com mortes, com demissões de trabalhadores, com prisões, com torturas, com muita luta, muita mobilização e muita participação de milhares de trabalhadores. Essa é a primeira ideia, a primeira lição. Outra fase, outra coisa que diria depois, que para mim vem, tipicamente a gente enxerga na década de 50, 60, 70, é a grande oposição que os empresários, que os donos do poder fizeram às reivindicações dos trabalhadores. Ou seja, se fosse deixar pela classe dominante, pela burguesia, pelos empresários, nada teríamos conquistado, nada teria vindo. Dizer não, viria automaticamente, nada viria automaticamente. Teve muita oposição, ao ponto que foi tentado várias vezes silenciar os trabalhadores, e o caso mais grave, mais trágico foi com o golpe militar de 64, que foi dado para calar a boca da classe trabalhadora urbana, nas greves, nos movimentos, no sindicato, e rural, os trabalhadores do campo que exigiam a reforma agrária. Então, é o segundo ponto que eu diria na história dos trabalhadores no Brasil, das lutas dos trabalhadores, é que a oposição contra as conquistas dos trabalhadores sempre foi muito forte, muito grande, de toda a classe dominante. E a terceira coisa é que hoje estamos num momento no qual estamos a perigo
de perder o que foi conquistado durante 100 anos de luta aqui no Brasil, eu diria mais 100 da classe trabalhadora mundial. Ou seja, o plano do neoliberalismo mundial é de retirar tudo o que foi conquistado até agora, todas as conquistas no horário de trabalho, nas condições de trabalho, na aposentadoria, no salário, afinal tudo, e voltar ao tempo glorioso, maravilhoso para os patrões, para os empresários, para o sistema, onde não havia regulamentação nenhuma do trabalho. Eles estão tentando isso é o sentido do neoliberalismo no mundo. Basta olhar o que acontece hoje na história, na história real, atual, momento presente, na Grécia, na Espanha, na Itália, Portugal, na Irlanda, em vários países da Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos e que pode acontecer aqui no Brasil se a gente não lutar contra isso. Eu queria que o senhor fizesse um resumo, como o senhor fez nesta manhã, um resumo do movimento, todo o movimento sindical, os lucros, as perdas, as intervenções que houve no movimento sindical desde o início até hoje. Muita gente não vê a importância do sindicato hoje. Por quê? A ideologia dominante é dizer que não precisa sindicato. Para que sindicato? Automaticamente as coisas vão vir. É mentira. Quando existiam as associações de funcionários públicos, por que existiam associações? Por que existia ACP e não o sindicato? Porque na legislação que foi feita na década de 30 por Vargas, os funcionários públicos foram proibidos de ter sindicato, porque não precisava. Os funcionários públicos eram servidores públicos e o Estado cuidava dos seus filhos com carinho, não precisava eles se organizarem. Aliás, era proibido se organizar. Essa foi a lógica pela qual não foi permitida a sindicalização dos funcionários públicos, inclusive dos professores, óbvio. Por isso que se criaram associações. Era uma forma de driblar essa proibição. Quando a sociedade brasileira começou a se democratizar minimamente, não é redemocratizar, que nunca tivemos uma democracia efetiva, mas ter um pouco mais de democracia, uma grande luta que foi feita, sobretudo na década de 80, foi para conquistar o direito dos funcionários públicos se organizarem em sindicato. Foi assim que todas as associações de funcionários públicos, professores de São Paulo, APUESP, professores aqui de Campo Grande, ou melhor, de Mato Grosso do Sul, começaram a organizar o seu sindicato. Mas isso não foi só aqui no Mato Grosso do Sul, foi no Ceará, foi no Rio Grande do Sul, foi na Bahia. Todos os funcionários públicos, professores, médicos, pessoal da saúde, da justiça, criaram o seu sindicato. Por que sindicato? Qual a importância da passagem de associação para sindicato? Primeiramente, fazer com que aqueles trabalhadores da associação se reconhecessem como trabalhadores, que tem um sindicato igual aos metalúrgicos, igual aos químicos, igual aos bancários, igual aos petroleiros. Professor também é trabalhador. Então uma associação era uma coisa mais light. Um sindicato é para lutar, para defender seus direitos. Esse, para mim, é o sentido da transformação de associações em sindicato. Queria que o conferencista fizesse um resumo. O que espera o movimento sindical? Quais as perspectivas que nós temos ainda para alcançar? Ao analisar a história dos trabalhadores no passado, não é ficar contando história que nem velhinho que conta história para os seus netos. É contar a história para ver como é que está hoje, o que vamos fazer hoje, qual é a ação que hoje vamos ter. Para mim, qual é a perspectiva do movimento sindical hoje? Não é nada boa. Por que digo não é nada boa? Não é de conquista, não. É de quando muito a gente resistir para segurar o que a classe dominante, o sistema dominante, o neoliberalismo vigente, dominante, imperante hoje em dia, quer retirar. Qual é o projeto político do sistema de hoje no Brasil e no mundo? É voltar ao velho liberalismo, não é aquele sistema que depois foi atenuado pelo sistema do chamado Estado de Bem-Estar Social, o Estado Social-Democrata. Isso foi na época de 30 até 70. Esse Estado chamado de Bem-Estar Social, pelo menos melhor do que era antes,
o sistema de um capitalismo mais humanitário, mais, como dizer, concedendo algumas conquistas aos trabalhadores, reconhecendo. Isso foi uma época, a época da chamada social-democracia, a época do keynesianismo, é o termo técnico, economicamente falando, que o neoliberalismo que veio na década de 70 quis destruir tudo isso e voltar ao pré-1929, ao pré-1930, voltar ao velho liberalismo clássico. O que é o velho liberalismo clássico? É retirada de todos os direitos conquistados por 100, 110, 130 anos da luta mundial. Qual é o momento de hoje? A possibilidade de nós perdermos o que conquistamos. Não é momento de conquista, é momento de resistência. É muito perigoso, muito difícil, e nós estamos perdendo conquista dia a dia. Nós, quem? Aqui no Brasil, no campo da previdência social, no campo dos direitos à saúde, no campo da educação, em todos os campos, está se perdendo direito. Isso no Brasil, isso é no mundo todo. No Brasil, hoje, vivemos uma situação mas uma situação, diria, diferente do resto do mundo. Momentaneamente a crise não nos atingiu tão fortemente quanto o resto do mundo, a gente sente menos esse perigo. No resto do mundo, na Europa, a gente vê o que era o primeiro mundo está se tornando um desastre, com os trabalhadores perdendo o que eles conquistaram durante décadas e décadas, eu diria séculos de luta. Então o momento não é bom. Por isso precisamos de sindicato cada vez mais forte, organizado pela base, com formação política profunda, com os trabalhadores sabendo o que eles estão fazendo, por que estão fazendo, qual é o momento político, e com gente na rua. Precisamos conseguir mobilizar gente e levar para a rua. O sindicato agradece a presença do nosso conferencista, Vitor. Muito obrigado, eu acho que os trabalhadores conseguiram entender a sua mensagem. O conhecimento de Vitor Gianotti renderia ainda muita conversa, mas o nosso tempo está acabando e o Enfoque ACP de hoje fica por aqui. Nos vemos na semana que vem e até lá.